Olá pessoal, estamos de volta para mais um programa Fala Doutor e hoje com o quadro Doutor Entrevista. Hoje é um dia de muita felicidade para o nosso programa, nós temos a honra de receber aqui uma pessoa maravilhosa, um profissional muito competente, uma pessoa que tem muita sabedoria, que é o nosso secretário de saúde de Buritis. Boa tarde, secretário, é uma honra te receber aqui. E vai ser um papo muito legal, espero que a gente possa conversar, ter um papo descontraído, conhecer um pouco da história do senhor e a gente conversar um pouco sobre a nossa saúde. Boa tarde, doutor Bruno. Primeiramente, eu quero agradecer, de coração pelo convite que você fez para a gente poder ter esse bate-papo. Me sinto realmente lisonjeado, com o convite e é um enorme prazer. Tenho acompanhado aí o teu programa, na rede social e desde já eu quero te parabenizar. Realmente a gente percebe, que a necessidade hoje da informação para chegar até os munícipes, até todos os cidadãos. E aí com esse programa eu tenho acompanhado e vejo que você tem se preocupado em levar essa informação de forma precisa, de forma que o ouvinte, o espectador, ele entenda a linguagem que é o mais necessário, que muitas vezes a gente acaba vendo várias abordagens, porém não na linguagem simples, Isso, uma linguagem mais simples que o público venha entender aquela linguagem. Você tem abordado aí muitos temas na saúde e temas necessários que às vezes ficam esquecidos, E que eu tenho que te dar os parabéns e que Deus abençoe aí grandemente você, sua família, sua carreira profissional e parabenizar também pelo excelente profissional que o doutor é. Muito obrigado, Adelso. Eu vou te chamar de Adelso para a gente ficar mais íntimo aqui, ficar uma conversa mais descontraída. A gente sabe como a agenda de vocês é ocupada, então para você conseguir esse espaço aqui para a gente, eu estou muito agradecido, eu sei como que é difícil e eu vou confidencializar uma coisa para vocês. Você vê como que o homem é responsável e trabalhador. Hoje é aniversário dele. Eu fiquei sabendo pelo Facebook que é aniversário. Ele está fazendo quantos anos? 48 anos. Aí já adiantou uma das perguntas que vai ser. E ele está aqui, cumprindo um compromisso que a gente tinha feito já algumas semanas atrás. E eu fico muito feliz por poder participar dessa gestão, por poder trabalhar na Secretaria de Saúde. E como a gente estava conversando no bastidor, vocês representam muita coisa pra gente, Se a gente consegue fazer esse trabalho hoje em dia com tanta vontade, com tanta qualidade, com certeza é porque vocês nos dão possibilidade de exercer esse trabalho, tá bom? Então, de coração, Adelso, muito obrigado por receber a gente. Eu pessoalmente te admiro como pessoa e como profissional, tá bom? Eu acho você fantástico na área que você atua, você sempre muito diplomático, você dialoga muito bem, você faz essa parte da gestão com muita qualidade, tá bom? Eu que agradeço. Adelso, a minha entrevista ela consta de tópicos, Eu sempre divido pra gente ficar mais organizado e eu sempre falo que a gente não vai falar só do profissional. Eu quero conhecer um pouco da história do Adelso, O que o Adelso pensa, a parte pessoal, porque como você tá falando, o público que a gente busca não é só o público profissional, a gente busca também o público do dia a dia, O usuário do SUS, o usuário do nosso sistema de saúde, que muitas vezes com a linguagem mais simples fica melhor para eles entenderem, tá bom? Então vamos começar. Adelso, a primeira pergunta, onde você nasceu? Bom, eu nasci na cidade de Vindas Laranjeiras, é uma cidade da região de Governador Valadares, Minas Gerais? Minas Gerais, de Vindas Por isso Laranjeiras, você fala Minas esse Gerais. sotaquezinho? Vim para Rondônia na adolescência, mas você não perde o sotaque mineiro, E fui criado em Belo Horizonte até a adolescência e na adolescência migramos para Rondônia. Entendi. E você tem 48 anos, certo? Você está fazendo hoje, nesse dia. Graças a Deus. Que legal. 48 muito bem. Tem algum motivo que te trouxe para Buritis, nessa época que você veio para cá? Ou simplesmente aconteceu? Doutor, eu no passado, a gente trabalhava com madeira, que era a indústria de Rondônia. E eu conheci Buritis quando eu trabalhava com madeira ainda.
administrei algumas empresas do ramo madeireiro, fui gerente e vinha muito a Buritis na procura de madeira. E conheci Buritis e vi que era um município Isso realmente... Isso foi que ano, mais ou menos, Adelso? 98, tá 2000, começo de Buritis, a gente já começou a vir, né, a trabalho. Eu conheci Buritis e vi a terra promissora que né? É um povo realmente trabalhador, hospitaleiro. Então, nosso acolhedor, hino, eu sempre falo, acolhedor, né? Nosso hino, ele não mente, realmente nós temos um povo hospitaleiro. E aí eu vi para Buritis naquela época, e quando foi em 2007, eu deixei o ramo madeireiro e comecei o meu próprio negócio. E na época eu tinha uma autoescola, era sócio de uma autoescola, e aí nós viemos para Buritis com o intuito de tocar essa autoescola aqui. Então foi o que me trouxe a Buritis. Na época nem pensava que ia virar um secretário de saúde, que ia trabalhar com gestão municipal? Não, eu assim, já trabalhava em campanhas eleitorais, porque eu acho que o cidadão ele deve participar. Às vezes a pessoa ela tem um conceito errado da política. Então assim, eu sempre trabalhei na política quando eu via um candidato ali que tinha aquele perfil que eu achava necessário, né, para um gestor, para alguém que fosse comandar, administrar a coisa pública. E eu vestia a camisa e participava, né? Mas eu mesmo atuar na gestão, eu sempre me esquivava, não? Às vezes era convidado por ter trabalhado em alguma campanha eleitoral e tal, mas eu preferia trabalhar separado, negócio próprio, né? Na rede privada, como a gente fala, né? Então, assim, vim naquela época, não imaginava que seria gestor. E esse é um tema muito interessante, Adelso, que eu acho legal a gente comentar, é essa aversão de muitos ter contra a política. Eu acho isso muito maléfico para a nossa sociedade, porque, assim, tudo tem política, né? Eu costumo brincar, quando eu estou em casa e meu filho vem pedir alguma coisa para mim, a minha filha vem pedir alguma coisa, isso é política. Ele está negociando comigo, ele está... né, tentando ter o objetivo dele, e tudo tem política. E quando eu acho que o grande público ele tem essa aversão que tudo que vem da política é ruim, que tudo que vem da política é errado, eu acho que não é bem por aí. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que o público ele tem que tentar se aproximar mais da política? Eu acho que assim, o cidadão ele tem que se aproximar. Nessa questão de, às vezes, uma fala que, graças a Deus, isso está mudando. A gente está vendo aí a sociedade participando mais, né? E graças às redes sociais tem trazido essa população a participar. Eu aprendi que nós somos políticos desde o nascimento. Quando a criança ela nasce chorando, ela está pedindo, ela está fazendo política, ela está solicitando, né? E é política. Então, assim, tudo hoje está na política, nós dependemos, né? E é uma coisa muito bonita você poder escolher os seus representantes. Porque se eu não puder ir às urnas, se eu não puder escolher o meu representante, né, que vai administrar a coisa pública, isso vai ser imposto. Exatamente. Então, quando não é um sistema democrático, a qual cada cidadão tem ali a livre escolha, né, de se manifestar, de ir lá e eleger aquele que ele acha que é o mais capacitado, o mais preparado, quando ele não tem esse direito, por quê? É porque ele vive numa ditadura, né, em um regime que ele tem que aceitar e acabou. Ditatorial é aquilo ali, Então, assim, a gente tem que sim participar, dar opinião, nos envolver, né? e cobrar. Exatamente. Né? Você olha o perfil, vê que é aquele perfil que você busca, que você procura, né? Mas, porém, depois tem que cobrar, que é um direito do cidadão, né? Cobrar bons serviços e cobrar que a coisa seja feita da melhor forma possível. E sempre lembrar, Adelso, que direitos e deveres. Direitos e deveres. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente se envolve na política, quando a gente também vai dar a nossa opinião, nós temos os nossos deveres, nós temos nossas obrigações. Eu acho muito interessante quando a gente traz essa conversa, uma conversa de alta qualidade, assim, que a gente tem a chance de ter com você, a gente sempre lembrar isso para a grande população,
que tudo que tem direito vai vir um dever atrás, vai vir um trabalho, vai vir uma obrigação, e é aquela coisa, não existe almoço grátis, nada cai do céu, né? Então é interessante a gente conversar sobre política para todos começar a interagir e entrar, pelo menos entender o processo do que está acontecendo ao redor deles, né? Conhecer um pouco mais a gestão, que assim, a gestão pública, a grande maioria não conhece, e às vezes eles não sabem os entraves, as dificuldades que um gestor ele passa, né? Então se focou muito na questão de ser apolítico, né? E que não é, na realidade os que falam que são apolíticos são os mais políticos, né? Que vai lá e briga e fala e tal. E só que assim, às vezes as pessoas falam muito, mas não procuram conhecer a gestão pública. Exatamente. Então é necessário que a população também ela se envolva e busque conhecer como que é a administração pública. Perfeito, perfeito. Adelson, vamos continuar? Você é casado, Adelson? Sou casado. O nome da esposa? Como? Marina Pedrinho. Quantos anos? Ela tem 31 anos. Se conheceram aqui em Rondônia ou já veio junto de... Não, nos conhecemos aqui em Rondônia. Eu conheci ela em Buritis, depois ela foi embora para Ariquemes e começamos a namorar, né? E ela ficou grávida do meu filho caçula. Isso é a próxima pergunta. Você tem quantos filhos? Hoje eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos. 2 adultos já. Eu tenho uma filha que é enfermeira intensivista, mora na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Que interessante. E tenho um filho que mora também em Minas. E tenho o meu caçula aqui com essa minha esposa atual, que é o Davi. Tá com 1 ano e meio. Que lindo. Família é tudo de bom, né, Adelson? Eu tenho minha família também, e é o meu refúgio, onde eu descanso, onde eu recupero a energia. E o que eu vejo também, você é muito família, né, Adelson? Você dá muito valor nessa característica familiar, nos valores. Eu acho muito legal isso. Demais, Bruno. Assim, eu vim de uma criação que eu venho de uma família que são 10 irmãos, né? Meu pai, minha mãe teve 10 filhos, graças a Deus todos vivos. Meu pai é vivo, com 90 anos, minha mãe viva, né? E nós aprendemos que a base de tudo é a família. Exatamente. Você pode passar o que for lá fora, quem vai te acolher é a sua família. Exatamente. Eu penso igual também, eu acho muito importante e protege a gente de muitas coisas, principalmente a pessoa mais jovem, uma base familiar, ela fortalece muito mais, ela dá uma segurança maior para passar nas fases da vida, que existem muitas fases críticas, digamos, né? Uma adolescência, uma infância. Então a base familiar ela é muito importante. É a família. Então hoje assim, como você perguntou sobre os filhos, eu tenho esse meu filho que é o meu caçula, o Davi, 1 ano e meio, né? Mas imagina, com 48 anos. Que delícia! Aí, de repente a vida me dá esse presentão. Que delícia, né? Adelson! Que é uma criança que eu batizei, né? Registrei com o nome do meu pai. Nossa, que legal. Como que é o nome? Davi. Davi. Interessante. Então, eu fiz essa promessa, Bruno, que o meu pai, meu pai com 88 anos, ele sofreu 4 AVCs. Então, assim, passamos por um momento muito crítico, uma bancarrota, vendo, né, ele com 88 anos passar por aquilo. Ele que era uma pessoa muito ativa. Isso foi quando, Adelson, esse acontecimento? Está com 2 anos. 2 anos. E aí ele, né, ele é um senhor muito ativo e de repente sofre um AVC e aí ele foi para uma cadeira de roda. E a gente via a angústia que ele tinha, né? E ele lutando, que ele não queria cadeira de roda de jeito nenhum. Ativa, aquela pessoa ativa. Não... Graças a Deus ele não ficou na cadeira de roda. Hoje ele anda com o andador, mas anda, não sujeitou a cadeira. E eu fui visitar ele num momento que ele estava já há 60 dias internado. Eles moram em Minas Gerais, né? E quando eu cheguei lá, ele chorou muito. E estava já bem desgostoso por estar vivendo tudo aquilo, passando por tudo aquilo. E aí ele comentou que era melhor morrer, que ele ia morrer, né, e tal. E eu fui e repreendi ele e falei, não, o senhor não tem que falar isso. Aí falei, o senhor vai ser igual a minha avó Conceição, a avó materna, né? Falei, a avó morreu com 102 anos, o senhor vai chegar lá, né? E falei, outra coisa, o senhor teve 10 filhos, tem uma infinidade de netos, já está nos bisnetos,
e ninguém homenageou o senhor dando o nome do senhor para nenhum. Falei, eu quero dar o nome do senhor, meu próximo filho vai ser seu neto. Pode ser seu último neto, mas vai levar o teu nome e eu quero ver o senhor pegar ele no colo. Que lindo, Aí quando eu falei, ele, né, alegrou e falou, mas você tá falando Zé? Eu falei, tô falando sério. Ele falou, mas eu aceito então a homenagem. Eu falei, tá bom. E aí vim embora para Rondônia e passou um período, aí a minha namorada, na época namorada, né, grávida. E aí quando ela falou, nós conversamos, eu falei, vai fazer um exame. Ela fez, eu aumentava grávida e falei, ó, o nome é Davi. Ela falou, mas você não sabe se é homem? Eu falei, é homem, o nome é Davi. Já sei. E graças a Deus foi um presente, nasceu realmente um menino, né? E hoje está aí a minha alegria. Como você disse, é uma coisa assim. É um refúgio, né? É um refúgio que, por mais problemas que você tem no dia a dia, quando você chega em casa, aí aquilo ali é um refrigério. Parabéns, Adelso. Parabéns Obrigado. pelo ser humano, coração que você é também, além do profissional. E é esse o objetivo que a gente vem com esse programa. Não é mostrar só o profissional, a gente mostrar que atrás do profissional tem um ser humano, tem uma família, tem um coração. Você está de parabéns. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Ó, vamos para a próxima pergunta. Religião. Você tem alguma religião ou você se identifica? Doutor, eu venho de família evangélica, né? Meu pai é batista, minha mãe é assembleiana, mas eu falo que eu sou cristão, né? Porque a gente segue aí os mandamentos, né? Que os mandamentos que eu procuro, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Exatamente. Então eu acho que a melhor religião é você não só falar que é cristão, mas viver o cristianismo. Exatamente. Porque a passagem de Jesus aqui na Terra, ela veio para mostrar, né, como que nós deveríamos ser como seres humanos. Exatamente. Né? Eu sempre falo isso, Adelso, nas minhas consultas psiquiátricas, esse sentido da Bíblia, o lado psicológico. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muito só o lado religioso. Só que a Bíblia, se você parar para perceber, é um manual psicológico. Se você pegar a vida de Cristo, você vai ver que é um jeito de uma pessoa viver o mais correto possível. Jesus não era ansioso. Você vê que é uma pessoa que ele sabia que ia ser crucificado, mas ele foi vivendo um momento de cada vez, ele não deixou a angústia tomar conta dele. E isso que você está falando eu acho importantíssimo. E quando eu falo religião, eu acho que é mais espiritualidade do que religião. Porque religião não se resume todo domingo na igreja. A religião, igual você está falando, no meu pensamento, é viver isso todos os dias. E eu sempre falo, é ter humildade e entender que tem muita coisa que não está no nosso poder. Né? Que tem um ser acima da gente, tem alguma coisa que rege tudo isso e ajuda a gente a aliviar. E é isso mesmo, eu compactuo com esse pensamento seu. Que bom. Eu, como você disse, né, que a gente tem que aceitar que existe, né, uma força maior. Então, assim, eu creio em Deus, né, creio em Jesus Cristo como Filho de Deus e sei como ser humano, nós temos as nossas falhas, né, os nossos erros, mas procuro dia após dia estar melhorando como ser humano, como pessoa, né, e procurar viver da melhor forma possível o cristianismo. Então, quando eu me identifico, eu sou cristão, né, que eu não procuro estar ligado numa doutrina religiosa, mas procuro amar a Deus sobre todas as coisas. E né? Tentar viver mais próximo de Cristo. Amar o próximo como eu mesmo, que a minha mãe sempre falava quando a gente, na adolescência, na criança, eu não esqueço que a minha mãe sempre falava, não faça para uma outra pessoa aquilo que você não quer que faça para você. Então é um ensinamento muito único, reto, curto. Então, não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Serve em qualquer situação, né? Em qualquer situação. Né? Então, aquilo que eu não quero para o próximo, que eu não quero para mim, eu não vou querer para o próximo. Perfeito. E a gente procura viver dessa forma. Isso é o resumo de amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Exatamente. Não querer para ele aquilo que eu não quero para mim. Exatamente. Adelso, o ensino médio, você fez em Minas Gerais? Onde que você fez o ensino? Minas eu fiz o primário, né? E aí nós viemos para Rondônia na minha adolescência. E eu concluí o ensino médio em Rondônia. Aqui em Buritis, não? Não, na cidade de Ji-Paraná. Ji-Paraná. Ah, muito boa cidade. Foi através de... Eu fiz
curso supletivo numa instituição particular, né? E concluí em Ji-Paraná. Depois eu fiz teologia, só que não convalidei. Você fez teologia? Sim, só que eu não convalidei, né, a teologia. E hoje eu estou no último período de gestão pública. E essa é a nossa próxima pergunta. A gente já praticamente acabou, pessoal. Algum curso que você tenha feito, alguma coisa que você queira comentar, além da teologia, qual que é outro que você está fazendo? Gestão pública. O que você acha desse curso, como que é? Porque eu acho assim, você tem um dom natural, né, para gestão pública, e isso é evidente, é só a gente conhecer e conviver com você, a gente vê isso. Mas eu quero que você comenta também essa parte técnica que você está estudando, como que você vê, como é que você vê isso para o futuro. Então, a gestão pública, falando na parte acadêmica, ela é necessária e às vezes depois que eu comecei a cursar, né, que eu vi os temas, os assuntos abordados, que eu tinha na prática, né, a gestão, mas na parte acadêmica, na teoria eu ainda não tinha. E quando eu desconhecia, nem imaginava como que seria a parte técnica da gestão, saindo da prática. E eu me surpreendi e vi que não é um curso assim somente para quem quer atuar na gestão pública. Serve para a vida. Ele serve para a vida e porque todo cidadão, nós dependemos da gestão pública, nós dependemos da administração. Somos usuários da administração. Isso, da administração pública. E você passa a ter conhecimento, entender como que as coisas funcionam. Né? Perfeito. E aí muitas coisas que você achava que era de um jeito, você percebe que é de outro, e isso abre a mente um pouco. Exatamente. Né? É como a teologia também. A teologia é um curso muito bom, que ele abre a sua mente. Né? Você começa a ver coisas que você não conseguia enxergar, visualizar, e você passa a enxergar. Então eu gostei muito de cursar e estar cursando a gestão pública. Termino agora esse ano, já estamos indo para o último período. E me ajudou muito também, apesar que eu já tinha na prática, mas me ajudou e está me ajudando. Exatamente, e eu acho assim, perfeita essa sua colocação. Eu acho assim, eu sou um fã, eu acredito muito no conhecimento, na educação. Inclusive, quando eu fechei essa proposta com os meninos, com o Matheus, com o Edu, que estão aqui nos bastidores acompanhando a gente, era esse o nosso objetivo, tentar levar informação de qualidade, porque eu acho, parece um clichê, mas os clichês são verdadeiros. O conhecimento liberta. O conhecimento liberta, o conhecimento alivia, e é exatamente isso que você está falando. Muitas vezes, quando você vai fazer um curso de gestão, quando você vai fazer um curso de teologia, às vezes a gente vai achando que só vai aprender aquilo para o nosso trabalho, e não, aquilo abre um leque, abre visões diferentes que a gente pode viver no nosso dia a dia e a gente usar isso na nossa vida. E é importante. E traz também aquele ponto que a gente estava falando nos bastidores, sobre o público começar a entender tanto conta da gestão, quanto do ponto que a gente estava falando sobre o SUS, né? Que eu acho que o conhecimento, ele ia libertar e aliviar muitas mazelas da nossa sociedade. E eu acho assim, que essa visão de sempre aprender e não usar o conhecimento só para o seu trabalho, para a sua vida pessoal é importante. Eu acho que essa visão sua é perfeita e eu compactuo com essa visão também. Na minha vida eu sempre dei muito valor na educação, eu sempre dei muito valor no conhecimento e eu sempre falo para o meu público, Adelson, nada é fácil. Não. Nada é fácil. Tudo que a gente consegue, tudo que a gente tem na vida da gente é batalhado, é estudado, né? É trabalhado. Então a gente tem que ter essa noção que tudo tem um preço. Você está de parabéns. Você bem poderia sentar na sua cadeira, não ir atrás de curso nenhum, porque você tem o conhecimento, você tem um dom natural, mesmo assim você está atrás. E melhor ainda, você está se adaptando, você está mudando cada vez mais, você já está usando o seu curso para uma outra visão. Como você citou, né, que o conhecimento liberta, e aí eu vou até citar um versículo bíblico que fala, né, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? E aí às vezes assim, é triste a gente ver nós em 2021, né, século 21, e ainda existe pessoas que perecem por falta de conhecimento.
E na era da informação. Na era da informação, então assim, muitas vezes passa o tempo com coisas que não vai trazer ganho nenhum, não vai agregar nada, né? E hoje nós temos aí tanta facilidade de estudar, né? Buscar conhecimentos. Esses dias eu estava até na secretaria e aí o Cristiano, que é um dos nossos administrativos, abriu lá uma página da gama de cursos, tudo gratuito, oferecido pela Escola Superior do Tribunal de Contas do Paraná. E é aberto para o Brasil inteiro, entendeu? Curso de 60 horas, de 120 horas, curso à distância, né? Então, assim, tem uma gama de curso ali que eu acho que a gente deve buscar aprimorar, como você disse. Eu já estou vivenciando tudo, já estou na gestão, que eu não precisava me preocupar. Mas eu acho que a gente não pode se acomodar. Exatamente. Hoje a informação ela é muito rápida. Exatamente. Né? Então, coisas que demoravam aí 20 anos para acontecer, hoje com um ano, né, já acontece. E nós precisamos estar atualizados, até para poder prestar um melhor serviço. Exatamente. Tanto na área pública como na área particular, na área privada, eu acho que a juventude aí, ela precisa sim buscar cada vez mais conhecimento, fazer curso, se preparar, porque somente com o conhecimento a gente vence, exatamente, né? Consegue os nossos objetivos. E ter essa ciência, que muitas vezes estudar é um pouquinho desconfortável, né? Isso é muito interessante porque é um dos objetivos do meu programa. A gente fez a entrevista passada com o Dr. Gênesis, um ortopedista, a gente falou da trajetória dele, né? Todo o sacrifício que ele teve para passar, todo o trabalho, todo o estudo que ele teve. E aí é uma das características que eu quero passar para o meu público. Você também representa muito isso, o trabalho árduo, o estudo. E eu acho muito interessante o que ele falou, exatamente o que a gente tenta passar para vocês. Jovens, tentam estudar mais, tentam criar amor pelo estudo, pelo conhecimento, e não façam só por prazer, né? Porque muitas vezes os jovens acabam se afastando do estudo porque não dá prazer muitas vezes você sentar para ler um livro, para você ver um vídeo aula, né? Às vezes você vê um vídeo com um tema que não é tão útil para você, ele é mais gostoso, ele dá mais prazer, né? É humor, mas tira um tempo também para você ver uma coisa útil, uma coisa que vai te agregar na tua vida, que vai te aumentar a tua visão sobre viver, tanto profissional como pessoalmente. E você está passando exatamente a característica que a gente quer passar, tanto para o jovem como para qualquer tipo de população que esteja vendo esse programa. Que bom, doutor. Parabéns, obrigado, Adelson. Vamos para a próxima pergunta? Adelson, a gente vai entrar um pouquinho agora sobre a sua função no momento, que é secretário de saúde de Buritis, né? Uma função deve estar cascuda no momento agora, né? Por causa dessa pandemia, deve estar muito difícil, deve ter dobrado o trabalho. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você, se você conseguir nos explicar, que deve ser muita coisa, ou pelo menos uma explanação, qual seria a responsabilidade, e a função de um secretário de saúde? Eu acho que deve ser difícil resumir, que deve ser muita coisa, mas fica à vontade para falar o que você pensa sobre isso. Então, como o doutor disse, assim, não é fácil a gente explicar, né, o que é ser o secretário. Nós somos chamados de gestor, né, específico da saúde, porque nós temos a responsabilidade de administrar toda a parte que envolve saúde no município. Então, assim, como gestor, aí sou responsável tanto pela parte pessoal, né, de administrar os servidores, com os servidores, também toda a parte de compras, de aquisição. Então, assim, hoje a minha responsabilidade do papel higiênico no banheiro, um copo descartável que eu não posso deixar faltar no posto de saúde, ao remédio na farmácia, ao equipamento, aparelho que o médico usa lá no consultório dele. Então, tudo isso aí... Tudo isso sobrecai você. Além de lidar com o profissional, com o RH... Então, tem o RH, né, que é os servidores, que você tem que lidar com todos da melhor forma possível.
E aí, como eu citei, né, aí vem mais tudo isso, de um copo descartável, um papel higiênico, ao equipamento de ultrassom que está lá, né, e vem também a parte que você também precisa, que é a parte ali das relações humanas, que é a parte com o público. Então nós temos aí um público, né, uns clientes, que eu falo que são os nossos clientes, que é o cidadão, o usuário, né? O usuário, e o usuário ele é exigente, né? E nós temos que... E tá certo, né? E tá certo, e aí nós temos que levar até ele sempre o de melhor. Então hoje a atribuição do secretário é essa. Sem contar a parte burocrática que você estava falando nos bastidores, essa questão de você sempre responder às instituições de controle, que tem muita pressão, que muitas vezes a gente que está por fora, os leigos, muitas vezes acaba nem se inteirando com isso, porque você falou muito da parte da secretaria, mas você responde muito papel, você responde muita parte burocrática, porque tem toda uma instituição de controle, certo, Adelson? Bruno, foi até bom você falar nessa questão do controle, porque assim, o cidadão, ele não conhece a parte burocrática, né? Então, às vezes, ele tem lá o medicamento na farmácia, ele chega aí, tá lá o postinho climatizado, tem um ar-condicionado, aí tem um médico atendendo, tem um veículo que leva até Porto Velho, né? Então ele vê o serviço, mas a parte burocrática, para aquilo chegar até ele não conhece. E aí essa parte burocrática eu falo que, no caso, é a pior, né? Por exemplo, o órgão de controle, como você citou, nós, de 94 para cá, foi desenvolvendo ferramentas e mais ferramentas e sistemas na forma de controle. Só para controlar a gestão. Controlar a gestão. A ideia que se tinha, né, que quanto mais controle, mais se dificultaria a questão de corrupção, a questão de um serviço mal prestado. Porém, a parte para ajudar o gestor público não caminhou. Até para você se defender perante isso, né? Então, essa parte não caminhou. Então, foram criando sistemas e mais sistemas de controle, burocratizando cada vez mais a gestão pública, e nada foi criado ou desenvolvido para facilitar você fazer uma administração mais rápida, que chegue mais rápido o serviço até o cidadão. Então nós temos N órgãos de controle que você tem que responder, né, diariamente. E para você fazer uma aquisição, por exemplo, de qualquer coisa, você depende de uma infinidade de setores, de autorizações, infinidade de pessoas. Então é diferente da parte particular. Eu, quando estava trabalhava, né, na área privada, era muito fácil. Então eu queria comprar alguma coisa, eu fazia ali uma pesquisa de preço rapidinho e tal, ia lá e comprava. E aí quando vem para gestão pública é diferente. Você tem que abrir um processo, você tem que fazer um termo de referência. Nesse termo de referência você tem que citar lá o objetivo, o objeto que você quer, você tem que descrever esse objeto detalhadamente, e você tem que fazer as cotações, você tem que colocar lá as obrigações do teu fornecedor, as suas obrigações. Então, assim, é uma coisa muito burocrática e aquilo vai passando de setor em setor, volta até você. Então, assim, na realidade, a grande população, ela não tem noção de 10% da parte burocrática, né, dessas amarrações. Então, às vezes, a pessoa, até como a gente citou no começo sobre o político, né? A pessoa, ela entra na política, ela tem interesse de administrar uma cidade, no caso o prefeito, e eles vêm com aquela gama, não, eu vou fazer e tal. E aí, quando ele chega, ele se depara com tudo isso, aí muitos desanimam. Porque não entende a amarra burocrática, você, né? quer fazer algo de bom, porém a burocracia te ingessa, a burocracia te amarra, e foi aí que surgiu o chamado, na gestão pública tem o chamado Manual do Fracasso. Não sei se você já ouviu falar. Está sendo uma aula para mim de gestão. Então, esse Manual do Fracasso, o primeiro artigo dele, é o que a gente mais ouve na gestão pública, é o não pode.
ou não tem orçamento. É o primeiro que se escuta. Aí você tem que tentar o... Então, às vezes, você vai e quer fazer... Não, isso aqui não pode. Mas por que não pode? Não, porque tem essa lei, essa norma, mas não estou vendo nada de errado. Não, mas não pode. E aí, se você não procurar meios para você... Eu falo hoje, na gestão pública você tem que ser criativo. Se você não for criativo, você acaba realmente desanimando, porque você quer fazer o melhor, quer trazer o melhor, e tem uma série de regramentos que você não pode, né? E hoje, assim, saúde, por exemplo, secretário municipal de saúde é o meu CPF. Então, às vezes, hoje eu estou como secretário de saúde e daqui 10 anos eu ainda vou estar respondendo por alguma coisa que aconteceu. Entendeu? Como eu tenho amigos na administração pública que respondem até a data de hoje, 10 anos depois, ainda chega cobranças e eles têm que se explicar, e não que fizeram coisa errada, não. É porque alguém achou que estava errado. Alguém achou que está errado, né? E hoje, assim, infelizmente, eu falo o seguinte, até mesmo que na gestão pública, na administração pública, é o contrário da Constituição. Na Constituição, ninguém é culpado até que se prove o contrário. Na gestão pública, isso não existe. A gestão pública, quando vem, você é culpado até que você prove o contrário. Então você tem que provar, você tem que provar que você é inocente, você não fez nada de errado. Que interessante. Né? E a gente que está de fora não imagina, né? Muitas vezes o público acha que é só aquela questão de mandar, né? E não tem essa noção, tudo por trás, toda essa burocracia, toda essa pressão. É muita pressão, Bruno. Assim, a gente vive essa pressão dia a dia, né? Porque hoje nós temos aí uma população de 40 mil habitantes. Fora esses 40 mil habitantes, nós temos todo o entorno, né? E eu sou responsável pelo atendimento dessa grande população. E a saúde, que né? É uma coisa... E a saúde, eu tanta sempre demanda, falo, né? Eu falo com os servidores, eu falo, nós não podemos de forma alguma baixar a guarda, nós não podemos de forma alguma nos esmorecer. Por quê? E sempre procurar atender da melhor forma possível o cidadão. Porque quando você procura a saúde pública, eu sempre falo para os servidores, né, da saúde, que o cidadão, quando ele nos procura, ele está vivendo dois dos piores momentos dele. Primeiro, a falta da saúde, que às vezes quando ele vai procurar é porque realmente ele está precisando, então é a falta da saúde, que é a pior coisa no mundo hoje, que eu acho, para a pessoa, para o ser humano, é a falta de saúde, né? E segundo, a falta do poder aquisitivo, porque ele já procurou o público justamente porque ele tem uma limitação ali no poder aquisitivo dele. Então, é os dois piores momentos da vida dele. Então, ele tem que chegar e ser acolhido. Então, eu falo assim, nós não temos que receber, nós não temos que atender, nós temos que acolher. Né? Entender a história primeiro. Isso, então, se pôr no lugar daquele cidadão. E, às vezes, porque no passado, o serviço público era mal ofertado, aí o cidadão hoje ele já chega meio que na defensiva, meio armado, né? E nós temos que desarmar ele e mostrar que nós estamos ali realmente para dar o melhor para ele, né? Então, assim, é uma responsabilidade enorme, mas que graças a Deus a gente está conseguindo levar e oferecer até a nossa população. E Nelson, a conversa está maravilhosa, a gente até se esticou, eu tinha até mais perguntas aqui, mas o Matheus está ali, acabou o tempo, tinha perguntas maravilhosas, mas eu vou fazer mais uma pergunta, Matheus. Você me desculpa, vamos aumentar esse programa aí, que não é todo dia que a gente recebe uma pessoa com tanto conhecimento assim. Os projetos dessa gestão atual, eu quero que você fale um pouquinho sobre a saúde. Você, o prefeito, são pessoas que trabalham, têm as características igual. A gente estava falando no bastidor, que eu acho que eu admiro muito vocês, essa característica de arregaçar a manga e ir para frente, ir para a linha de frente, né? Eu quero que você fale um pouquinho
desses projetos da gestão que possa ter. Bom, obrigado pela pergunta, Matheus, desculpa, perdoe, mas Esse aí vai ficar 1 hora. Muito bom essa pergunta dele. Quando o prefeito me chamou e me propôs de eu assumir a Secretaria Municipal de Saúde, isso em 2017, né? Foi a primeira vez que fui secretário de Saúde, fui até 2018, metade do ano de 2018, e vim ser chefe de gabinete. E aí, quando ele me chamou em 2017, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, prefeito, o que o senhor quer da saúde? Ele foi e disse, Adelso, eu quero que a saúde ela leve o de melhor para a nossa população e que todo o recurso da saúde seja gasto na saúde. Eu falei, então ótimo. E aí nós temos alguns projetos. Hoje nós conseguimos estruturar a Secretaria de Saúde. Hoje, a Secretaria de Saúde de Buritis é uma das mais estruturadas no estado de Rondônia. Tá? Nós temos aí grandes municípios que não têm a estrutura que a nossa Secretaria Municipal de Saúde tem. Conseguimos estruturar a Secretaria de Saúde e agora, nesse segundo mandato do Rony, ele falou, agora a gente precisa avançar. A Secretaria está estruturada, agora eu quero coisa nova. E aí nós temos projeto, nós vamos criar o núcleo de saúde rural, que hoje o produtor rural ele não tem uma referência de saúde na cidade. Então, às vezes, ele chega até a cidade, aí ele tem que ir de um postinho ou outro, né? Ele vai no central, aí não tem agenda, aí ele vai no setor 4, vai no setor 7, e aí quando ele retorna, ele não tem um vínculo, que às vezes ele foi atendido no 4, a segunda vez ele já vai para o central. Então, a gente quer criar o núcleo de saúde rural para que ele tenha uma referência e seja assistido sempre pela mesma equipe. A outra proposta nossa é criar o Centro de Especialidades Municipal. Então, nesse Centro de Especialidade nós vamos ter alguns especialistas, que aí o município, a obrigação do município é com a atenção básica, é a clínica geral, porém nós queremos avançar. Então, nós vamos ter o Centro especializado, né, municipal, que ali vamos ter alguns especialistas. Queremos também criar a unidade odontológica móvel. Já estamos até preparando para a gente comprar, fazer a aquisição de um laboratório móvel, e com isso nós vamos levar a saúde bucal. Primeiro nós vamos fazer as escolas, depois nós vamos avançar para a rural, depois nós vamos avançar para as associações. Então, assim, nós temos bastantes projetos aí na saúde, estão bem encaminhados. Eu creio que o ano que vem nós já temos alguns desses já inaugurados e prontos para ofertar aí para a população. A população vai ganhar muito, como eles têm ganhado todo dia. Adelso, eu quero te falar duas coisas. A primeira é que eu quero ter outras oportunidades para a gente sentar e conversar mais, porque maravilhoso, você passa umas informações muito bem passado. Infelizmente na TV a gente tem limitação de tempo, entendeu? Então a gente tem que trabalhar com o tempo. Eu tinha mais perguntas para você, mas provavelmente vai ficar em uma outra oportunidade. Eu quero que você dê essa oportunidade pra gente fazer outras entrevistas. E eu quero agradecer, tá? Agradecer de coração, que foi uma bela entrevista. Para mim, pessoalmente, foi uma aula de gestão, uma aula dessa parte burocrática que muitas vezes quando a gente está de fora a gente nem imagina. E vocês estão de parabéns, o nosso canal tá aberto para vocês. Provavelmente esse programa ficou muito longo, a gente vai fazer ele virar 2, né? Mas a gente vai encaixar, vai ver o que a gente pode fazer, porque quando a conversa tá boa, é assim mesmo, o tempo corre. Quantos minutos que já foram, meninos? 40 minutos. Nosso programa tem 30 minutos, esse aqui já foi 40. Mas assim, tô maravilhado com a entrevista. Eu só tenho a agradecer de verdade pela oportunidade que você nos deu. Estamos aqui no gabinete do prefeito, aqui é o gabinete do prefeito. Exatamente. O Adelso tem uma outra função também, que é chefe de gabinete. Provavelmente vai ter que falar em outra oportunidade, como eu tô falando, que tem muito assunto interessante para dizer. E assim, Adelso, muito obrigado de coração por ter abrido a porta, por ter sido tão simpático, atencioso com a gente. Eu vou deixar esse momento para você despedir, né, do nosso telespectador, e quero agradecer de coração mesmo por essa oportunidade. Doutor, eu que agradeço de coração, né, pela oportunidade que o senhor trouxe aqui até a minha pessoa, poder mostrar um pouco da minha pessoa, né, para a nossa população em geral, falar um pouquinho da gestão,
falamos um pouco da administração e gestão na saúde em si, né? Como você disse, sou chefe de gabinete e me coloco à total disposição naquilo que vocês precisarem. Estou aqui totalmente à disposição. Falamos sobre a saúde num outro programa, caso queiram falar sobre administração de um modo geral, já dentro da minha outra função, que é chefe de gabinete, né? Nós também nos colocamos à disposição. E fico muito feliz, agradecer os nossos técnicos aí, né, que estão por trás das câmeras, que faz tudo isso acontecer. Ninguém faz nada sozinho. Que leva isso para a nossa população. Pedir a Deus que abençoe a tua equipe, você, tua família, toda a equipe e a família, e que abençoe a todos os nossos cidadãos, moradores do nosso município, né? Pessoas que nós amamos muito e queremos sempre o de melhor. Deus abençoe a todos. E é isso aí, pessoal. Essa conversa maravilhosa foi com o Adelso, né, com o secretário de Saúde de Buritis. Queremos agradecer por ele ter nos recebido e muito obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa, esse profissional maravilhoso, e com certeza vai ter novas oportunidades. Tá bom, pessoal? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.